Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do sétimo ano A e B. Espero que bom dia ou boa tarde, né? Espero que estejam assistindo esta aula no seu horário. Bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula aqui comigo de ensino religioso nesta semana. Bom, estamos dando continuidade ao nosso assunto, né? O conteúdo que estamos trabalhando, que é sobre direitos humanos, né? Liderança religiosa e direitos humanos. Você pode perguntar assim, professor, mas até agora não apareceu nada de nenhum líder, né? Me acompanhe aqui, por favor, nos nossos slides aqui. Nós iniciamos falando esse conteúdo, né? Recapitulando, falamos aqui os objetivos, né? O que vocês entendem por direitos humanos. Falamos do conceito, né? Quando nós falamos de direitos humanos, nós estamos sempre nos referindo a um conjunto de direitos que devem ser garantidos a qualquer pessoa e em todos os lugares, desde o momento do nascimento até sua morte. Quando nós falávamos no terceiro bimestre um pouco sobre a dimensão libertadora das religiões, era um pouco disso que entrava já na questão. Porque as religiões têm um lado voltado também para a ação social. Não simplesmente distribuir alimentos, distribuir cesta básica, mas, no primeiro momento, fazer isso e depois questionar. Por que as pessoas passam fome? Por que as pessoas passam necessidade? O que nós podemos fazer para que essa mudança seja radical e essas coisas não mais aconteçam? Lembrando que o acesso aos alimentos, o acesso à liberdade, condições básicas de vida são direitos fundamentais e básicos. Fundamentais e básicos que devem ser assegurados a toda e qualquer pessoa. Correto? Então, é nesse sentido que vem. Nós não vamos aqui abordar o que o líder tal falou sobre o assunto, o que a líder tal falou sobre isso, não necessariamente nesse sentido. Mas sim, traços gerais das religiões sobre essa questão de direitos humanos, né, e como elas vão compreendendo toda essa realidade, né? E lembrando sempre, esse caráter que está aqui nesse quadro, ele é essencial. Os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos. Independentemente da raça, né, do sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião, sempre vai ser algo muito presente em relação à vida humana. E por isso ele não pode ser retirado, ele não pode ser abandonado, digamos assim. É um direito que ele não pode ser tolhido. Tolhido quer dizer cortado, arrancado. É um direito que ele é assegurado e pronto. E nós temos que lutar para que esse direito seja garantido. E as religiões têm trabalhado, têm lutado para a chamada promoção dos direitos humanos, para a vivência desses direitos, né? E também para que eles não sejam esquecidos pelos governos, pelas autoridades e que as pessoas tenham realmente direito aos direitos humanos, né? Que as pessoas tenham acesso a esses direitos em suas vidas. Tá? Então, nós iniciamos um pouco falando sobre isso. Relembrando, né, que a história dos direitos humanos começa com a Declaração Universal, lá por volta do ano de 1948, na Assembleia Geral da ONU, né? Então, estamos próximos aí do dia 10 de dezembro de 1948, quando serão completados 72 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Aqui eu trouxe 2 filmes para vocês, sugestão que vocês podem assistir, né? O Menino do Pijama Listrado e O Pianista. Filmes bem impactantes, bem fortes também, né? E aí eu quero chegar hoje aqui com vocês, falamos um pouquinho da obra do Sebastião Salgado na última semana, e aqui entra agora religiões e direitos humanos, né? Eu vou ser mais sucinto no assunto, para deixar o tempo da aula para vocês irem fazer a atividade, a tarefa depois, né? E aí a gente consegue ter um pouco mais de retomada aqui, né? Então vejam só, os direitos humanos estão profundamente ligados aos fundamentos e às trajetórias das mais diferentes religiões. Vejam que nós não começamos falando já sobre religiões e direitos humanos. Nós começamos falando sobre os direitos humanos em geral. Nós começamos falando sobre direitos humanos
da maneira mais simples, da maneira do conceito mais básico que existe, como algo inerente ao ser humano, algo que não pode ser separado do ser humano. A questão religiosa, a influência religiosa e a ligação com a religião, ela entra nos direitos humanos bem depois. Existe uma relação, sim, existe, mas ela não é, a principal e essencial, né? Ela vai aos poucos também se conectando, fazendo justamente essa ligação, né? Aí entre direitos humanos e a própria religião, né? Agora, princípios como justiça, fraternidade, generosidade e dignidade estão presentes nos discursos religiosos. Por isso que uma pregação religiosa, um discurso, ele não pode ser afastado da realidade. Ele não pode ser disperso da realidade. Ele tem que ser realmente voltado para a realidade, de acordo com aquilo que é vivido por uma comunidade, por uma região, por um grupo de pessoas, e dialogar com essas pessoas. Senão, não faz sentido. Né? Se a religião, se o discurso, a pregação, o sermão, se ele não falar de acordo com aquilo do que vive a comunidade, então não faz sentido nenhum que ter essa pregação. Né? Tem que ser algo voltado para justamente a vivência daquela comunidade. Isso é essencial, isso é principal. Né? A crença de que todos os seres humanos devem ser respeitados igualmente em seus direitos também é um princípio comum às religiões. Então, a questão das religiões sempre vai ter, assim como em outros pontos, né, na liberdade nós fizemos essa experiência, né, de ver um ponto comum. Em relação aos direitos humanos, é uma crença comum de que todos devem ser respeitados igualmente. É uma crença comum a todas as religiões nesse sentido. Isso é essencial. É essencial que nós saibamos também. Agora, nem sempre esses direitos foram respeitados por pessoas religiosas. Mesmo professando uma fé que defende a dignidade humana, alguns indivíduos violam os direitos humanos ao desrespeitar a fé alheia ou ao negar outros modos de ser e de viver. Pessoal, por que isso acontece? Isso acontece porque a religião é feita por pessoas humanas. Quem faz a religião são seres humanos. Quem participa, quem integra uma comunidade religiosa são seres humanos. Os seres humanos não são deuses, não são santos, embora muitas religiões tenham esse propósito de uma vida em busca da santidade, mas por serem feitas por seres humanos, acontecem erros e falhas. Infelizmente, às vezes relacionados aos direitos humanos. Né? Então, tem que acontecer essa profunda ligação, esse respeito a esses direitos. Ok? Bom, pensando aqui um pouquinho no cristianismo, então. Então, de acordo com a doutrina cristã, o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus merece ser amado e respeitado em todos os seus direitos. As narrativas dos evangelhos estão repletas de histórias em que Jesus demonstrava seu interesse pela situação humana. Então, primeira coisa, por que o cristianismo reconhece a importância de direitos humanos? Porque para o cristianismo, isso aqui é fundamental, é saber que o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. Lá no livro do Gênesis, por exemplo, nós lemos que Deus fez o todo, né? Lemos todo o relato da criação. Deus criou o céu, criou a terra, o mar, criou tudo que existe, criou os animais, mas viu que precisava de alguém para comandar tudo. E aí Deus cria o homem, vendo que o homem não poderia ficar só, cria a mulher. Mas interessante que nessa criação do homem e da mulher, não há uma superioridade nem de um nem de outro, nem do homem nem da mulher. Segundo o relato bíblico, Deus teria criado a mulher da costela de Adão.
Por que da costela? Para dizer que não está nem acima, nem abaixo do homem, mas está ao seu lado, né? Caminha lado a lado. Quando nós olhamos outros livros bíblicos, os evangelhos sobretudo, né? Sobretudo os evangelhos, nós vemos as histórias em que Jesus demonstrava sua compaixão pelo semelhante, não pela humanidade. Jesus nunca falou amar, né, amar a humanidade, mas ele falava amar os seres humanos, o próximo. Então nós vemos esse relato, essa proximidade de Jesus com a situação humana. Jesus teve um olhar de compaixão e de misericórdia pelos mais necessitados. Ele acolheu e defendeu aqueles que estavam sendo julgados e oprimidos. O modo como Jesus agia em relação aos mais fracos é o grande referencial da fé cristã. Quando nós falávamos sobre a ética, do ponto de vista de conceitos, a ética cristã, ela se baseia na pessoa, nos gestos do próprio Jesus Cristo, né? Por quê? Porque esse modo de agir de Cristo, né, de Jesus Cristo, é o referencial da fé cristã. Lá no 8º ano nós temos um conteúdo que se chama Princípios Ético-Religiosos. E a gente aborda justamente isso, né? Essa importância das ações de Jesus refletidas nas nossas ações. Imitarmos as ações dele. Claro, isso para quem se identifica como cristão. Identificar-se como cristão é agir como o próprio Cristo agiu. Com base nos seus exemplos, cabe aos cristãos comprometerem-se com a construção de uma sociedade mais justa e fraterna, em que todas as criaturas sejam tratadas com respeito e dignidade. Nesse sentido, podemos observar como os fundamentos da fé cristã estão intimamente ligados aos princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ok? Bom, agora aqui no islamismo. O islamismo é outra religião histórica, junto com o cristianismo e com o judaísmo, né, forma uma outra religião histórica. E aqui, no islamismo, é possível encontrar alguns princípios fundamentais semelhantes aos do cristianismo, e que estão diretamente associados aos direitos humanos. Baseados no Alcorão, que é o livro sagrado dos islâmicos, os muçulmanos acreditam na igualdade entre todas as pessoas e na defesa da dignidade como direito fundamental. Então, se nós fôssemos comparar a concepção cristã da concepção islâmica, temos aqui, né, o direito principal da concepção cristã é esse direito ao respeito ao ser humano por ser criado à imagem e semelhança de Deus. Quando nós chegamos aqui no islamismo, então é o direito de igualdade entre as pessoas e a defesa da dignidade. Pode dizer assim, professor, mas essas duas religiões têm pessoas que não vivem isso. Não vivem o que pregam. Pois é, aí acontece justamente isso que eu falei para vocês. Por ser a religião formada por seres humanos, é que essas coisas acabam ocorrendo, né? Não acredito eu que seja por maldade, seja por nada disso, mas às vezes acaba realmente ocorrendo e as pessoas não têm a dimensão, a noção correta daquilo que de fato ocorre em suas vidas, em suas histórias. Muitas sociedades muçulmanas apontam a necessidade de que temas como igualdade de direitos entre homens e mulheres, liberdade religiosa e outros preceitos sejam revistos sob uma interpretação do Alcorão mais próxima dos valores dos direitos humanos. Na realidade, as religiões passam por algo que a gente chama de hermenêutica, a palavrinha é diferente ainda, hermenêutica, que é uma interpretação ao longo da história. Então, talvez o que os islâmicos pedem hoje é uma retomada, né, uma interpretação talvez melhor daquilo que está acontecendo, que estão vivendo, para ver se realmente está sendo respeitada essa igualdade, né, essa dignidade de direitos entre as pessoas. Ok? Então, por hoje é isto. Me acompanhe aqui no Class 1 agora, por favor. Vejam só. Tarefa número 4, número 1, responda. Quais os aspectos comuns entre cristianismo e islamismo em relação à defesa e promoção dos direitos humanos? Quais são os aspectos comuns entre o cristianismo e o islamismo em relação aos direitos humanos? Essa é a tarefinha para a nossa aula de hoje, ok? Então, pessoal, não se esqueçam de responder a chamada
fazer a tarefa e a gente se encontra na semana que vem. Um grande abraço a todos, boas aulas e até mais.